Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trabalhar com a questão de colocação de cabelo, porque algumas pessoas me perguntam quais são as alternativas que se tem para colocação de cabelo, para quem não sabe fazer, no caso, crochê. Não sabe fazer aquelas peruquinhas de crochê. Então eu estou dando algumas orientações de como a gente pode fazer os cabelos das bonecas, né? Tem muitas formas. Vários artesãos se utilizam de várias maneiras de colocação de cabelo, inclusive até pelúcia, faz peruca de pelúcia. Só que a peruca de pelúcia, no meu caso, era um pouco... Eu uso e tudo, mas é um pouco difícil de encontrar pelúcia aqui onde eu moro, então tem que comprar pela internet, nem sempre vem um artigo que eu estou esperando. Então, o que eu faço? Eu lanço mão de linhas ou lãs que me ajudem e facilitem meu trabalho. Por exemplo, aqui, olha, a gente tem fios no mercado que já vem com uma textura parecendo cabelinhos mesmo, tá vendo? Essa daqui é uma linha que eu uso bastante. Deixa eu ver, ela só embaraça um pouco, peraí, deixa eu achar a ponta dela. Aqui a ponta, ó. Tá vendo? Ela já tem uns pelinhos, ó. Isso aqui já facilita na hora de eu montar o cabelo na boneca. Essa daqui é a Passion. Ela tem um tex de 555. E ela tem várias cores também. Essa cor aqui é 01109. Temos a Imperial, que também é uma lã que tem um fiozinho, ó, tem uns fiozinhos, uns fiapinhos soltos. Essa daqui tem um tex de 400, ela é um pouquinho mais fina do que a Passion. E temos a Frizz, e tem outras também, tô só mostrando algumas, né? Temos a Frizz, que também, ó, tem uns pelinhos, essa daqui já é um pouquinho mais grossinha, né? Ó, o tex dela é de 780, ela já é uma lã bem mais grossa. E a cor é o preto, né? É o N0000. Mas ela tem várias cores também. Então, a gente se utiliza dessas lãs para fazer os trabalhos. Então, escolhida a lã, você vai lá na cabecinha que você tem que fazer o seu trabalho. Deixa eu tirar aqui os fiapinhos, porque solta fiapinho. Então, aqui eu tenho uma cabecinha, não tá pintada ainda, só maquiei um pouquinho, onde vai ficar a bochecha e a região do nariz. Então, o que eu faço? Eu pego a caneta fantasminha e faço uma linha, começando da nuca da boneca e passando ao redor da linha que vai formar o rosto da boneca. Fecho essa primeira linha. Depois eu dou uma distância de meio centímetro ou um pouco menos, vai depender do seu trabalho. Meio centímetro eu acho que já está normal. Aí depois, conforme a gente for prendendo a lã, a gente vê se precisa ajustar mais. Começo uma outra linha e vou dando o mesmo espaçamento, fazendo uma linha paralela com relação à primeira linha que eu fiz. E aqui eu já vou fazendo em espiral, olha. Eu já vou fazendo o traço em espiral, deixando essa mesma distância entre as linhas. Vou fazendo isso aqui até eu chegar na linha onde vai ficar o cucuruto da boneca, né, aqui em cima. Finalizo aqui. Então, essa é a minha marcação de posicionamento para as lãs. Eu vou trabalhar com a Passion, mas você pode trabalhar com qualquer um que você escolha. Aí você vai trabalhar uma linha resistente, linha de costura. Eu tô trabalhando com a linha de pesponto. O tex dela é 50 e o fio é duplo. Agulha de costura fina. Eu tô usando um tom próximo ao tom da lã que eu vou trabalhar. Isso é importante para que não dê diferença na hora que você for prender essa lã à cabeça da boneca.
Então, a gente vai começar lá na nuca da boneca. Deixa eu fixar primeiro o nó, porque eu deixo aquela famosa argolinha, o fio é duplo. Então, deixa uma argolinha aqui no final. Aí, fixo o primeiro nó. Travo esse ponto na cabeça da boneca. Principalmente quem vai fazer aquele bebê, que era proposta de bebê no canal, esse cabelo fica bom, porque fica curtinho. Cabelo de bebê é curtinho, né? Já perdi a ponta novamente, eu perco a ponta da lã. Olha aqui, aí eu venho costurando essa lã, prendendo a lã no fio. Olha, tô pequenos pontinhos, vou alinhavando essa lã, fixando a cabeça da boneca. Pode colar? Pode, só que eu acho que a cola, para essas lãs que tem muito fiapinho, faz muita lambança. Então, eu prefiro deixar resíduo. Eu acho que elas deixam resíduo, eu prefiro costurar. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas é só a gente ter paciência e ir fazendo. Isso aqui a gente vai prendendo ao redor da cabeça inteira da boneca. E costurando, gente, tem uma outra vantagem. Essa lã não vai sair daí. Colando, se de repente a criança puxar, se for para mão de criança, pode ser que a linha se solte, a lã se solte. A gente nunca sabe qual é a força que a criança vai colocar. É que a gente já vai soltando os fios. Eu faço isso no final. Solto todos os fios no final, porque fica mais fácil de eu prender a linha ou a lã sem que esses fios estejam soltos, porque eles saem depois. Então, a gente prende alguns fiozinhos na hora que vai alinhavando, só que depois, quando a gente termina o trabalho, dá uma escovada, eles se soltam. Então, aqui você vai fazer isso ao redor da cabecinha toda da boneca. Talvez seja provável que eu vou ter que intercalar uma linha aqui, ó, porque ela é muito fina, tem que ficar bem próxima uma da outra. Mas isso não atrapalha, porque conforme eu for fazendo isso aqui, ó, que eu for prendendo tudo aqui, que eu chegar aqui eu já vejo se eu preciso colocar mais distância ou não. Provavelmente eu vou ter que deixar mais perto aqui. Então, essas linhas aqui ainda vão me servir de referência, mas eu sei que vou ter que intercalar uma outra lã aqui dentro. Então, eu vou fazendo isso, já eu volto com vocês. Aqui, pessoal, cheguei no começo do meu trabalho. Então, continuo prendendo a lã aqui. Se eu quiser usar uma lã lisa também, tipo uma lã com amiga, tem um Tex de 550, 750, acho que a amiga tem. Pode usar também, depois usar rasqueadeira, igual a gente faz quando faz a peruquinha de crochê. Aí aqui, olha, eu tinha marcado 5 milímetros, né, aqui, ó. Então, agora eu ajustando, eu vou ver que eu preciso encostar um pouco mais essa lã. Porque se eu der esse espaço aqui, ó, vai ficar um buraco muito grande, um intervalo muito grande entre um fio e outro. Então, eu vou precisar ajustar mais. Caso eu estivesse trabalhando com uma lã mais grossa, um tex mais grosso, aí eu teria como fazer isso, né? Dar um espaço maior, um espaçamento maior. Então, se você estiver trabalhando com uma lã de tapeçaria, por exemplo, esse espaço aqui eu acho que já está bom. Mas aí você vai dosando conforme a necessidade, vai posicionando o fio conforme a tua necessidade. Então, isso aqui eu vou fazer ao redor da cabeça todinha da boneca. Vou costurando esse fiozinho ao redor da cabeça todinha da boneca. Quando eu chegar no final, eu volto e mostro para vocês qual foi o resultado, para que vocês tenham uma ideia de como fica o trabalho. E não precisa ser só cabelo de bebê, não. Cabelo de menino, de menina também, eu posso fazer essa primeira costura de fio. Depois eu venho fazendo os penteados aí, né, usando a própria lã, fazendo trancinhas, fazendo Maria Chiquinhas. É isso que serve como revestimento do couro cabeludo da boneca. É interessante,
Não é um trabalho que é muito demorado, pode parecer demorado, mas não é. Isso aqui você pode fazer no intervalo que você está assistindo TV, porque não atrapalha em nada isso aqui. Então, é um trabalho manual e fica bonito o resultado final, você fica com uma cobertura boa de cabelo. É uma alternativa barata. Para quem não sabe fazer crochê, que quer fazer um cabelo mais curto, que quer fazer uma peruca mais curtinha, é uma boa alternativa, porque você vai cobrir a área do couro cabeludo da boneca inteira. E você pode usar o fio que você tem aí, na sua casa, independente de ser peludinho ou não. Se você usar uma lã que tenha um tex um pouquinho maior, quando você terminar de prender essa lã, é só vir com a rasqueadeira e fazer o mesmo que a gente faz quando faz as peruquinhas em crochê. É o mesmo trabalho, porque aí a rasqueadeira vai desfiar essa lã e vai permitir que você tenha uma boa cobertura de cabelo e um cabelo curto, bem curto. Então, é uma boa alternativa para quem está procurando esse resultado para a cabeça da boneca. Tanto faz você fazer uma boneca pequena, uma boneca grande. É uma técnica que se ajusta bem. Então, eu vou fazer isso aqui ao redor da cabecinha toda da boneca. Vocês estão vendo que eu dei pouquíssima distância, ó. Tá bem encostada, um fio tá bem encostado no outro, tô encostando bem para fazer uma boa cobertura, tá ok? Então, eu vou fazer isso, vou fazendo em espiral, tá vendo? Chegando aqui no final, prendo essa lã aqui no finalzinho, na nuca da cabeça da bonequinha. Aí eu passo aqui por cima da outra, que eu já prendi, e vou fazendo a volta toda. Vou virando aqui, olha, vou fazendo a volta toda até chegar na finalização aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Até mais. Retomando, pessoal. Aqui, ó. Já envolvi toda a cabecinha da boneca. E cheguei aqui, ó, no finalzinho, onde a gente já vai arrematar esta lã. Eu não marquei quanto tempo eu gastei, mas eu não devo ter gastado 1 hora nisso aqui. A cabeça é pequena, mas como o fio da lã é corrido, então foi rápido e gasta um mínimo de lã, um mínimo a gente gasta. E eu coloquei bem pertinho mesmo um fio do outro. Então essa é uma alternativa viável para você fazer trabalho de cobertura de cabeça de boneca, fazer um cabelo curto, né? Se a sua proposta for um cabelo curto, então essa é uma alternativa viável. Usa pouco material, e foi o que eu falei, caso você não tenha essas lãs mais peludinhas, como eu tô usando essa Passion, você pode usar a lã lisa, um tex um pouquinho maior, e vir depois com a rasqueadeira, passando a rasqueadeira aqui, olha, ainda ficou uma aberturinha aqui, bem aqui, tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha, aqui a gente ainda vê um pouquinho do couro cabeludo da boneca, eu vou preencher todo, então eu vou dar mais uma voltinha aqui. Quanto mais cheinho ficar o espaço, melhor, porque aí você tem uma cobertura ampla da cabeça da boneca e um bom acabamento. Volto com a lã e fecho isso aqui. Eu dei os pontinhos próximos, não tão próximos, mas bem próximos. Pronto, cheguei no final. Agora aqui a gente pega esta última alcinha, introduz a agulha 2 ou 3 vezes para poder finalizar com um nozinho. 2 vezes. Introduz aqui onde você colocou o nó e sai em qualquer lugar da cabeça. Aí você vai conseguir um arremate. Pronto. Agora aqui, ó, é só cortar a lã. Não foi quase nada da lã. Olha aí, gente, ó. O novelo tá todo aqui ainda.
Tá vendo? Foi pouquíssima lã que eu usei. Tá certo, a cabeça é pequenininha, mas usa pouca lã, tá? Então, é um trabalho que vai gastar muito material. Depois eu venho com uma escovinha, ó, fica bonitinho. Para cabelo de menino, para cabelo de bebê. Tô usando uma escova de dente com cerda dura. Mas você pode usar escovinha mesmo de pentear cabelo de bebê, de pentear normalmente cabelo. Não digo aquelas escovas de fazer penteado de adulto, mas a escova de bebê, ela vai escovar bem isso aqui. E se você estiver usando uma lã lisa, você vem com a rasqueadeira e faz isso que eu tô fazendo com a escova de dentes. Aí você vai conseguir rasquear a lã e puxar os fios dessa lã. Olha. Aqui você vai liberando aqueles fiapinhos da lã que ficaram presos com os pontos. Pode escovar de um lado primeiro, depois puxar para o outro. Senão você libera todos os fiapinhos da lã. Olha aí. Faz isso na cabeça toda do seu bonequinho. Olha, fica até com franjinha. Essa lã é bonita, ela tem um brilho. Fica bem bonitinho. Depois pode vir com um ferro de passar, coloca um paninho aqui por cima, aí você acomoda os fios, fica bem bonitinho. Aí, rasqueia bem. Puxa para a direção que você quer o cabelo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, liberar um pouco dos fios aqui da franjinha. Aqui. Eu penteio para a direção que eu quero o cabelinho. Olha que belezinha que fica essa proposta de cabelo para bonecos, né? Eu utilizo essa técnica quando eu quero fazer cabelo de menino, que eu quero fazer cabelo curto, porque é uma técnica fácil de ser feita, não vai muito material e fica um resultado bem interessante. Olha, cobertura de cabeça total e um resultado bonito para a tua peça. Você pode fazer isso antes da pintura e da montagem dessa boneca, antes da pintura, com a cabecinha ainda só cheia, ou também depois o corpinho já montado. Tendo o corpinho montado, você pode vir com o cabelinho depois, uma orelhinha já, quando tiver tudo pronto. Tanto faz você fazer o cabelo antes da montagem da boneca, como depois. Então, espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Se gostaram, já sabe, né? Dá o like de vocês, deixa o like. Eu agradeço. Se gostarem, deixarem o like, assim eu já fico sabendo se essa técnica agradou ou não. E obrigada por terem assistido o vídeo. E até a próxima, pessoal. A gente se vê.